A minha adolescência toda sempre gostei de histórias interativas, desde Detroit Become Human, Until Dawn, Life is Strange. Saber que as minhas escolhas poderiam condicionar no final da história me fazia me sentir muito importante. Mas eu tinha um problema. O meu PC era uma batata e não rodava nem o jogo do solitário. Eu assistia as lives do Alonsoca e fingia que fui eu que zerei. Quem nunca, né? E foi aí que um dia tava na Play Store e eu achei um jogo mobile de escolhas também. Lembro que na época tava até um pouquinho estourado e teve até gameplay do TED. O nome do jogo é Linda Brown Histórias Interativas, lançado em 2016 para iOS e em 2017 para Android. Depois foi adquirida pela Gameloft em 2020, que fez basicamente o jogo dar um salto. A história acompanha a Linda Brown, uma cantora em ascensão de Nova York, que viaja para o Rio de Janeiro para o casamento de uma amiga, após ela ter tido uma desavença com Kevin, seu ex-namorado e agente, que traiu ela no caso. Durante o jogo, ela tem inúmeros interesses amorosos. Vocês vão perceber o quão indecisa é a Linda Brown no decorrer desse vídeo. Mas os principais interesses amorosos são o Bruno Freire e o Rodrigo de Souza. O Bruno é apresentado para nós nos primeiros minutos de jogo, quando a Linda Brown está no aeroporto em Nova York, a caminho do Rio de Janeiro. Quando ele é abordada pelo Kevin, Linda se recusa a ouvi-lo, pois os dois já tinham terminado o relacionamento. Mas quando o Kevin estava prestes a atacar a Linda, o Bruno aparece e chega a tempo com os seus capangas, salvando a Linda. No Rio de Janeiro, ela comparece ao casamento da sua melhor amiga, Cynthia, que está se casando com Milton. E é aí que a Linda reencontra Rodrigo de Souza, seu ex-namorado e irmão da Cynthia. Quando dois começam a se reaproximar, Linda descobre no casamento da Cynthia que Bruno não só mora no Rio, como também é amigo de Cynthia e Milton. E é aí que começa esse triângulo amoroso. O Bruno é um produtor musical e administra a empresa Jangada em parceria com Milton. O Rodrigo, ele é médico e trabalhou para os Médicos Sem Fronteiras. Depois ele voltou para o Rio e começou a trabalhar na clínica na favela da Rocinha. Enquanto Linda tenta reconstruir sua vida e carreira no Brasil, ela e seus amigos se envolvem em diversos dramas, desde tráfico de crianças, sequestros e até rivalidades e problemas familiares. No meio disso tudo, o Bruno e o Rodrigo permanecem como os dois interesses amorosos. À medida que você vai jogando, vai surgindo a pergunta de com quem que a Linda Brown vai ficar. A temporada termina com a volta da Linda Brown para Nova York, pretendendo retornar, e deixa o Bruno e o Rodrigo esperançosos. É assim que a primeira temporada acaba. No início da segunda temporada, teve alguns flashbacks a mostrar que o Bruno viajou para Nova York, tentou namorar a Linda, mas o relacionamento não deu certo e ele voltou para o Rio. Depois ela retorna, um ano depois no caso, e ela aceita namorar quem? O Rodrigo. E você acha que eles ficaram juntos por muito tempo e ficaram felizes? Não aconteceu isso. O próprio jogo nunca deixou a protagonista seguir em frente com apenas um dos dois. Durante várias temporadas, a história criava um ciclo de aproximação e afastamento constante para você ficar meio que indo de um lado para o outro, várias e várias vezes. Pelo menos é isso que eu percebi à medida que eu fui jogando. Depois das indas e vindas, a Linda chega a ponto de que simplesmente não consegue escolher entre os dois. E aí ela toma uma das piores escolhas que ela fez assim de toda a história, que é começar a namorar o Bruno e o Rodrigo ao mesmo tempo. Ela fez isso para tentar descobrir de quem ela realmente gosta. O problema é que o tempo passa, né? Ela continua com essa indecisão e acaba por mentir para os dois, e ainda por cima colocando os amigos dela envolvidos nas mentiras dela. Como mentira tem perna curta, os dois acabaram por descobrir e ela foi outra vez para Nova York. É incrível que sempre que a Linda Brown faz cagada, ela volta para os Estados Unidos. Lá em Nova York, ela teve mais um relacionamento que também não deu certo. Eu nem vou especificar toda a história deles, porque realmente é só um canon para eles conseguirem mais temporadas e sugar mais dinheiro das pessoas que jogam. O resto que ainda continua a jogar isso
Enfim, ela dá mais uma chance pro Rodrigo, vulgo corno manso, e ele a convida para ir numa ilha paradisíaca. O Bruno também acaba engatando em um relacionamento. Por incrível que pareça, ele e a namorada dele vão para a mesma ilha que o Rodrigo e a Linda Brown foram. Eles acabam por ficar presos em uma ilha deserta, são obrigados a colocar todas as cartas na mesa e falar dos seus sentimentos e tudo mais. Eles tentam sobreviver e ainda têm que lidar com uma nativa que chega a tentar sequestrar e fazer Bruno se casar com ela. Os amigos da Linda chegam à ilha para resgatá-los. Depois da namorada do Bruno se assumir, no caso, a namorada do Bruno, na ilha, ela se assumiu como lésbica e ela gostava de uma outra personagem desse jogo que chamava Sol. Se chama Sol. Eles inventaram meio que isso para poder colocar o Bruno a seguir a Linda de novo. Porque a única coisa que impedia o Bruno de ficar com a Linda era o relacionamento dele com essa moça. Justamente quando a escolha final acontece, o principal relacionamento alternativo do Bruno não é mais um obstáculo. Eu escolhi o Rodrigo, mas a maioria escolheu ficar com o Bruno. Acho que 90% dos jogadores escolheram ficar com o Bruno. E se eu te disser que essa escolha não teve peso nenhum no jogo? Depois da 13ª temporada, o jogo se perdeu totalmente. Acabou se transformando em uma sequência interminável de temporadas e spin-offs. E quando eu digo intermináveis, eu quero dizer 32 fucking temporadas. Se você foi uma das 3 pessoas que escolheu o Rodrigo, você vai perceber que o Rodrigo perdeu totalmente a personalidade dele. Nunca mais é mencionado o trabalho dele na favela da Rocinha, nem nada que tornava ele único. Tem até uma temporada que eu não lembro bem, mas a Linda tava a sentir mal e ele não sabia o que fazer. Tipo assim, Rodrigo, você esqueceu que você é médico, cara. Além de que o Rodrigo passa a frequentar lugares que o Bruno costumava ir. O Rodrigo, ele tem uma filha chamada Rita. Numa dessas idas e vindas da Linda Brown, a Marta, a mulher que estava com o Rodrigo, trai ele e faz com que eles dois terminem. Depois da 13ª temporada, a filha do Rodrigo desaparece da história. Ela fica invisível praticamente. Eles esqueceram, não sabiam o que fazer com ela. Por quê? Porque os desenvolvedores acharam que pela maioria ter escolhido o Bruno, não o Rodrigo. Pra que fazer isso? Deixaram a menina de escanteio. Até a Esmeralda, que é filha da Linda e do Rodrigo, né? Ou do parceiro que você escolher, aparece mais, ou pelo menos é citada de vez em quando. Mas a filha do Rodrigo simplesmente sumiu. Ainda por cima, ele fica atrás da Linda pra todo lado. Parece que não trabalha mais. E simplesmente perdeu a personalidade. Parece até um Bruno 2.0. Nem quem escolheu o Bruno saiu a ganhar muito, porque apesar de o Bruno continuar a ser mencionado o trabalho dele aqui e ali, falando com o Milton de vez em quando e ainda ter algumas ligações com a música, ele também perde boa parte da personalidade que ele tinha no começo. No começo era tipo um homem impulsivo, com as suas próprias tramas, acaba por virar alguém que existe principalmente para acompanhar a Linda. Parece que a vida dele orbita em volta da Linda e é isso que mais me incomoda. Eu sei que uma hora ou outra a Linda precisava fazer a sua escolha. O jogo não podia girar eternamente em torno desse triângulo amoroso. Eu sei disso. O erro foi fazer com que o Bruno e o Rodrigo perdessem aquilo que os tornava únicos no jogo. E não foram só eles. A Cíntia e o Drauzio também tinham suas próprias histórias, conflitos e objetivos. Eles pareciam pessoas de verdade, vivendo suas próprias vidas. Depois da decisão final da Linda, muitos personagens simplesmente perderam essa autonomia e passaram a existir apenas para servir a Linda, a trama principal da Linda, no caso. No fim, acho que o problema do jogo, né, não é quem a Linda escolhe, é que teve tanto tempo, tantos anos eles construindo esses personagens, interesses amorosos. Na minha opinião, né, Linda Brown acabaria na 3ª, 4ª temporada. Eles só fizeram 32 para fazer dinheiro e eu vou te falar que esse esquema de diamante ferrou com tudo, porque o pessoal pagava diamante, né, para ter escolhas especiais, dizendo assim, mas o final
era o mesmo com quem não pagou. Então as pessoas ficavam frustradas, acabando por deixar o jogo. Mas tirando isso, eu acho um jogo bom para quem gosta de histórias alternativas e não tem um PC potente e gosta de histórias de romance. Linda Brown é até que bom, ele junta romance e ação. Não consegui terminar o jogo, viu? Eu parei ainda na temporada 30, faltava mais 2 temporadas, mas não aguentei mais. Não aguentei mais, então fui ver um vídeo do YouTube de como era o final. Praticamente, se você escolher o Bruno ou o Rodrigo, no final a Linda faz uma última apresentação. Assim, desse jeito que acaba o jogo. Espero que você que já jogou coloque a sua opinião, o que você achou. Se você foi uma alma bendita que terminou o jogo, e pode dar também tua opinião sobre o que você achou do jogo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like se você chegou até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Adiós.